Instagram também, para a gente fechar. Oi? Eu não entendi. Oi? Voltou quem? Okay. Estão ouvindo o som no Instagram, pessoal? É isso? Ok? Ainda é o som ambiente, John? Tá, legal. Então, estou falando para você que está no Instagram, que a gente fez uma mudança aqui e passamos agora para o som do equipamento. Então, vamos fazer que são 19h40 praticamente já, né? Tentar levar até as 20 horas, ou 21 um pouquinho mais, que ficou tanto vai e volta. Tá bom? Pode ser? A gente vai manter um pouquinho mais no Instagram aqui. Só que no Instagram essa live tem pouco tempo na certa, não é isso, João, hein? Para acabar? Alguém calculou que hora começou essa live do... Não, começou o segundo horário já da live. Já. Daqui a pouco está acabando. Beleza. Vamos lá, então vamos nos encontrar aqui. Tem mais uma pergunta que foi enviada pelo Instagram, certo? Pela Adriana Simões. A pergunta é a seguinte: filhos adolescentes que já aprenderam um modelo disfuncional podem ser ensinados de forma assertiva Perdeu o problema. Mesmo já que tenham saído da infância, vou repetir. Filhos adolescentes que aprenderam de forma disfuncional podem aprender de forma assertiva, mesmo já tendo saído da infância? Quem começa? Posso começar? Vou começar e vocês vão interagindo comigo, tá? Vamos lá. Pergunta bem inteligente, vou tentar responder de forma bem sucinta para não ficar muito extenso. Seguinte, é fato que nós temos fases de desenvolvimento humano do nosso cérebro também. Então, é verdade que é uma fase do nosso cérebro que ele é muito mais fácil absorver ensinamentos que vão ficar constantes, crenças, por exemplo, né? Então, a gente sabe, o nosso cérebro, ele é a primeira estrutura do nosso organismo a começar a ser formada, mas o cérebro só vai estar totalmente, a sua arquitetura totalmente maturada lá para 20 anos de idade. E tem fases. Então, os primeiros 4 anos de vida de um ser humano são muito determinantes para formar o que a gente chama de base da personalidade de alguém, tá certo? E depois daí até os 12 anos, a estrutura, a base do que seria a identidade do indivíduo. Depois de 12 anos, 13 anos em diante, que começa a adolescência, tem meio que uma explosão neuronal, o cérebro está aberto a muitas informações e a tendência natural é que aquilo que ele aprendeu até os 12 anos esteja meio sedimentado e, de alguma forma, influencie a forma que ele vai receber os outros ensinamentos. São os seus pressupostos. Pensando dessa forma, é muito mais difícil uma pessoa aprender modelos e crenças depois de 12, 13 anos, porque já tem as suas crenças formadas e vai agregar informação. Mas isso quer dizer que é impossível, porque o cérebro se exercita a vida inteira. Você pode aprender até morrer. Então, na verdade, até a velhice você continua aprendendo. Então, uma criança que, por acaso, o ambiente familiar tenha tido uma história disfuncional, ela pode sim. Esses dias eu falei com uma pessoa, e aqui eu vou liberar para os meus colegas, meus pares aqui, me senti o pastor Batista, eu falo pares agora, né? Querem vontade para falar. Por exemplo, falei com uma pessoa esses dias que disse assim, mas como é que eu vou mudar agora? E é uma pessoa nova, idade breve, nem tinha entrado na adolescência ainda. Eu falei, olha, se eu aos 40 anos consegui aprender coisas novas e comecei a mudar, alguém com 9, 10, 12, 13, 14 também pode. É lógico, repito, que quando você aprende até 12, 13 anos, é muito mais fácil ficar sedimentado. Por conta disso, evidentemente, os ensinos disfuncionais também estão sedimentados. Mas a criança, o adolescente, o jovem, pode aprender, se houver por parte de quem está educando, ensinando os pais os responsáveis, a paciência e ajuda até até de um profissional mesmo, de um pastor, de um orientador, para ajudar esse pai o responsável, de forma muito sábia e ensinando novos modelos para alguém que aprendeu de forma disfuncional. Ok? Deixa eu só fazer uma colocação sobre isso, que eu penso que os erros, eles também ensinam muito. E muitos de nós, pais, às vezes a gente até aprendeu um modelo também de ensinar só com os nossos acertos. Né? Olha, porque eu fui um bom filho, olha, eu nunca fiz isso com a minha mãe, eu nunca falei assim com a minha mãe. E como se a gente só acertasse, né? Então, muitas vezes, uma conversa, no caso de um adolescente, uma conversa franca,
né, trazendo alguns equívocos que os pais cometeram na sua vida, trazendo o erro como e também o movimento que gerou o erro para esse filho e mostrando que depois, mais tarde, você já consciente fez uma mudança, pode trazer para ele, né, um pensamento sobre mudar. Né? Então, eu penso que, muitas vezes, a abordagem dos pais só no acerto e não mostrando que também cometeram equívocos e falando dos seus erros, eu acho que isso ajuda bastante, né, de forma didática para esse filho, falar, olha, eu cometi tal erro, mas eu, mesmo tendo essa idade, eu vi que eu estava errado, então eu queria que você pensasse sobre isso. A partir de tomada de consciência, a mamãe ou o papai passou a fazer de tal forma, e isso trouxe para mim tal mudança. Lembra que eu fazia assim, e depois eu passei a fazer de outra forma? Trazer à memória dele que você também pôde promover mudança, né? Porque, como o Sfarney falou, não é tão fácil para um adolescente provocar uma mudança, mas é possível. E a gente que tem essa prática de trabalho, né, como psicólogo, como pastor, a gente viu isso muitas vezes, né? Aqui eu estou diante de algumas pessoas que eu vi muitas mudanças, a partir de tomada de consciência, com amor, com afeto, né? Se esse pai e essa mãe entrar com afeto para esse filho, em bons diálogos, né? Levar ele para fora, não fazer isso na frente dos irmãos ou na frente de outras pessoas, mas sair, passear um pouquinho, agora não está podendo tanto, mas depois vai poder, ir comer um cachorro-quente, sentar e começar a falar sobre a vida. Eu acho que isso traz muita mudança no pensamento. Né? Então, é diferente para a gente, quanto profissional, que a pessoa está indo para a terapia já com uma predisposição à mudança. Ela já vai buscar ajuda. Quando o adolescente chega à terapia, e mesmo assim, a gente até coloca, quanto profissional, você realmente está aqui porque você quer? Eu tenho essa prática, ou só porque a sua mãe ou seu pai quer que você esteja aqui. Eu devolvo a você essa liberdade. Não, eu quero estar. Então, já tem uma abertura. Muitas vezes, na casa, na família, não há essa predisposição. Você vai ter que ser ativo em gerar o desejo, né, nesse filho de ouvir. Então, eu penso que, muitas vezes, falar sobre os nossos, comunicar os nossos erros, né, de forma didática, ajuda muito o adolescente a entender que ele também pode fazer isso. Estou esperando ligar a água, foi. Isso que você falou é maravilhoso, porque existe um erro muito grave em ensinar apenas do acerto, que faz com que o pai ou a mãe se tornem inumanos, se tornem figuras celestiais. E o filho acredita nisso até certa idade. Quando ele percebe que o mundo não é desse jeito, vem a frustração. O mundo cai. Quando o pai ou a mãe começa a ensinar também a partir dos erros, esse pai, essa mãe fala de um lugar muito mais próximo do filho, que o filho também erra. O filho também comete equívocos. Então, ensinar a partir do erro faz com que haja uma conversão de coração de pai para filho e de filho para pai. Porque errar é humano. E o pai que mostra apenas os seus acertos acaba se tornando inumano, acaba se tornando uma figura para além do humano, uma figura celestial, uma figura beatificada. E falar a partir do erro faz com que os corações eles se aproximem. E esse pai, essa mãe vai ter autoridade, presta bem atenção nessa palavra, autoridade, não autoritarismo, vai ter autoridade para poder falar com seu filho. E assim, é maravilhoso isso tudo, e eu penso também que é possível essa mudança. É só ver o que a Bíblia faz, quer dizer, a única pessoa sem nenhum defeito na Bíblia é Deus. Sim, porque Ele é Deus. Isso, pronto, não tem, mas por que Ele é Deus? Se é Deus, Ele é perfeito, né? Para o próprio Deus, quando se fez carne e habitou entre nós, o Cristo, né, se revestindo da humanidade, Jesus revelou suas fragilidades. Ele também foi perfeito, não teve pecado, que é Deus feito carne. Então, o mistério da encarnação para nós é um mistério, aquele papo de ser 100% Deus, 100% homem, né? Mas como homem, ele mostrou suas fragilidades, o medo,
a angústia, a dor, né? Enfim. Então, os pais, quando ensinam com os erros, é legal os pais ouvirem isso, que você pode pensar, pô, mas se eu for falar que eu errei com meu filho nessa área, eu posso estimulá-lo a errar. Não se você mostrar o caminho que você fez para tentar acertar depois. Você errou, mas tentou buscar ajuda. O problema é que alguns pais também só erram. E o pior de tudo, aí que vem o pior, tem um perigo, que o Hudson falou, e é verdade, a Patrícia também disse, fala só acerto, que o filho pensa que o pai é um ser inumano, então se meu pai é perfeito demais, eu sou horrível, eu sou mal demais. Mas também se só erro toda hora e nunca é justo, o pior ainda é quando eu ensino uma coisa e vivo outra. É o que a gente chama em terapia sistêmica de duplo vínculo. Quando a criança vê o pai dizer, nunca minta, meu filho, mentir é feio. Aí toca o telefone e fala que o papai não está. Aí é complicado, né? Então a gente precisa aprender a ter congruência. E para ter congruência, ser coerente com o que eu digo, eu preciso admitir que eu cometi erros na juventude. Tem certa idade, aí cada fase é uma fase. Tem certa idade na filha do rapaz, do filho, da filha, então, sentar com ele, repartir seus fracassos, suas quedas, seu recomeço, cara, a melhor inspiração que você pode dar para o filho é ele ver que aquela pessoa está diante dele, que é o pai, que ele tem como um herói, ou a mãe que ele tem como uma deusa, praticamente, já cometeu erros e aprendeu com os erros e saiu daqueles erros melhor. É um herói humano. Um herói humano, é isso aí. Tem mais pergunta? Não, acho que não, né? Bem, a gente vai fazer o seguinte, não tendo mais perguntas, vai começar a ir para o fechamento aqui já, para não enfadar você também. A nossa ideia, na verdade, hoje, a ideia da rede de casais, né, do nossos irmãos Mauro e Isa e Romã e Alessandra, foram trabalhar de maneira simples aqui hoje o que significa enfrentar conflitos, mas manter harmonia. E a gente está num tempo muito delicado, eu quero, nesse momento final aqui, pedir que, começando com a Carol, depois o outro, Patrícia, eu te desse uma palavra final, e depois passasse para os nossos líderes, para eles fazerem um fechamento, amém? Uma palavra que deixar de final, fica à vontade. Amém. Esse tempo para mim foi de um aprendizado muito grande, né? E poder refletir sobre tudo que foi dito aqui e de como a gente pode trazer isso para a nossa convivência, né? Pensando sempre num ambiente tranquilo, num ambiente leve, de harmonia. E é esse meu desejo para vocês, meus irmãos. Assim como hoje eu saio daqui reflexiva, eu desejo que você também tenha sido mexido aí na sua casa, na sua poltrona, não sei como você se encontra, mas que de alguma forma tudo que foi compartilhado aqui encontre lugar no seu coração, que encontre espaço na sua mente para que você também possa refletir sobre isso e pensar de que maneira, praticando coisas simples no seu dia a dia, mudanças simples nos hábitos, você pode trazer esse ambiente que foi proposto aqui, né? De paz, de tranquilidade, de harmonia, de amor para a sua casa, para a sua família. Para que, apesar das circunstâncias, apesar do cenário que a gente está vivendo, que a gente está atravessando, a sua casa seja um lugar de paz, um lugar onde você tenha prazer de estar com a sua família, com seu cônjuge, com seu animalzinho, enfim, que seja um espaço de amor, um espaço de prazer para você de verdade. Esse é o meu desejo para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, queridos, só é possível a harmonia no ambiente de troca. E todo ambiente de troca, de relação, vai existir conflitos. Em um ambiente sem conflito algum, é um ambiente que não há harmonia, porque é um ambiente morto. Só há harmonia onde há vida, e onde há vida há troca, a relação, e onde há relação há o conflito. Então o segredo é, o conflito não é feito para destruir o outro, o conflito é feito para corrigir rota, e que você possa caminhar, corrigindo a sua própria rota. Não é você que corrige a rota do outro, você corrige sua própria rota, para que a partir da correção da sua rota, o outro tenha alguma chance de enxergar a rota equivocada que porventura ele possa estar caminhando. E isso tudo é um caminho de amor. É no amor, o amor nunca desiste, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Que você tenha isso no seu coração. Talvez você esteja aí hoje imaginando, para mim não tem mais jeito, cheguei ao meu limite. Creia no seguinte,
O seu limite é sempre mais adiante, porque para o amor não há limites. Que Deus te abençoe. Eu também quero agradecer, né, esse tempo. Estamos falando aqui sobre aprender coisas novas e falar daquilo que não consegue, né? Essa é a minha primeira live em todo esse tempo e eu tendo que vencer muitos desafios, né? A gente está falando de aprendizado. Quando o Roman me ligou fazendo o pedido para eu estar, eu falei, dessa eu não vou conseguir fugir. Fugi de tantas amigas me chamando para falar e assim, isso para mim é algo muito, muito difícil, né? Mas a gente tem que romper, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque sim, a gente pode aprender coisas novas. Quando veio a pandemia e veio a questão de atender online os clientes, eu falei, nossa, agora para mim, eu sou alguém muito relacional, eu gosto de ver, eu gosto de tocar, eu gosto de, quem me conhece sabe, e para mim foi um momento assim muito tenso inicialmente, mas que depois eu fui me adaptando, né? A terapia online, começou alguns clientes a solicitar e eu fui lidando melhor, mas algo mais privado. E aí começaram as lives e eu vendo que as pessoas falam, a pessoa está ficando mais ociosa. Não, lá em casa. Lá em casa tem um cenário arrumado, ele entra não sei quantas vezes ao dia e é live o tempo todo. E eu falei, eu não vou conseguir isso, para mim é algo muito, muito forte. Mas estou aqui, venci, estou rompendo, né? Tenso, estou segurando aqui o cotovelo para me dar mais força. Quem é psicólogo sabe o que isso significa. Mas vencendo, para dizer o quê? Você também pode vencer. Então, você está na sua casa. Ontem foi um dia muito especial, o Dia dos Namorados. Hashtag só que não para alguns. Alguns hoje estão com raiva um do outro, porque seus maridos não lembraram, não se anteciparam, tiveram problemas, tiveram crise. A gente não falou disso, o Mauro falou que ontem foi o dia do Love e hoje é o dia da live. Ontem pode não ter sido um dia tão bom para você, mas hoje, a partir de tomada de consciência, pode ser. Você pode ressignificar esse dia, você pode decidir fazer o seu jantar do Dia dos Namorados hoje. Você, marido, né, que esqueceu, que não se programou, você pode fazer isso amanhã, que é domingo, né, fazer uma surpresa, achar um lugar, comprar uma flor. Mas isso não vai ser o dia. Mulher, por favor, se reinvente. Deixa ele tentar novamente, se ele não conseguiu fazer ontem. Isso nós estamos falando de racionalidade, sim, mas se é um começo para mudar, é a hora. É disso que a gente está falando. Não deu para ser ontem, pode ser amanhã. Você pode arrumar sua mesa em casa amanhã, comprar em algum lugar uma comida pronta, se você não sabe fazer, né? E pode reinventar o dia. Eu vi algumas postagens e algumas, né, até colocaram, olha aqui o meu jantar, as crianças estão dando show delas aqui, né, Fernanda? Algumas pessoas, e eu achei tão legal isso, né? Muita gente colocando, e outras pessoas talvez abrindo o Instagram e ficando mais deprimidas por verem que não houve aquilo para elas. Então, tenha uma boa conversa, tira o dia para conversar sobre isso. E haja na racionalidade, sim. Paulo falou que o nosso culto precisa ser, primeiro, racional. A gente pode pensar. Então, a partir de tomada de consciência, que é o que você está ouvindo aqui, senta com seu marido, fala para ele o quanto isso é importante. Ele pode não ter aprendido isso na sua vida, na sua família. Dar valor a datas importantes pode ele não ter aprendido. Mas a partir de tomada de consciência de quão importante é um ritual desses para você, você pode fazer novamente. Ou você fala para ele, então eu vou te ajudar, então nós vamos montar junto uma mesa, um jantar para nós dois, eu vou me arrumar, você vai se arrumar e a gente vai fazer. Os nossos filhos vão aprender e nós vamos gerar para a próxima geração uma mudança. Então, se você não teve isso ontem, tenha uma boa conversa, uma boa comunicação, sem ira, sem raiva,
com pensamento, né, oxigenado, fale sobre isso, tente conversar sobre isso. Você, marido, ajude a sua esposa, ou você, esposa, ajude o seu marido nessa boa comunicação, porque eu sei que Deus pode trazer mudanças, e mudanças para gerações. Filhos podem aprender com as suas mudanças, né? Eu me expus aqui dos meus medos, mas cada um deles que eu venço é um novo momento para mim. Então, você vai poder também vencer e fazer novo na sua vida, amém? Deus abençoe vocês, que haja muita harmonia no lar, que haja paz, que haja a bênção de Deus. Assim, eu declaro a bênção de Deus sobre cada família, sobre cada filho, sobre cada casal, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer o convite feito pelos líderes da Rede de Casais. Foi uma experiência nova, a gente, na verdade, foi um bate-papo informal e, ao mesmo tempo, pegando um tema tenso como esse. Mas eu acho que valeu a pena, né? Foi um bate-papo para a gente começar a pensar sobre isso. Quero, mais uma vez, pedir aos casais que assistiram a live, que assistirão depois, né? Estimular você, por exemplo, aqui da SEM, que assistiu a live, houve alguns interregnos aí com a questão da falha na internet, da falha no sistema, mas funcionou, está aí. A gente foi um bate-papo informal, mas honestamente falando, acho que o papo foi bem legal, bem esclarecedor. Então, você envia para outras pessoas, compartilha. Vai estar tanto no IGTV do Instagram quanto no YouTube, e mesmo o completo aqui do Instagram vai para o YouTube depois, que nosso pessoal da mídia é fera nisso aí, sempre coloca. Espalhe essa mensagem, porque, vou falar uma coisa com vocês, realmente, pensar a comunicação nessa hora é um tema urgente demais. E tem muita gente falando sem princípio cristão, sem princípio bíblico, de pessoa com a palavra. Então, possa fazer isso, tá? Quero também, mais uma vez, insistir a todos vocês, tenham paciência, esse tempo é um tempo difícil mesmo. Uma frase que eu uso muito lá em casa é: minimiza estresse. Ao mesmo tempo que você tem que falar o que tem que ser dito, minimiza. Tem hora que vale a pena, como você falou, relevar, naquele momento pelo menos, depois trata. Então, já está tenso. Eu estava falando isso com a Patrícia esses dias, nenhum casal pode achar que essa pandemia e as suas consequências, as suas peculiaridades em torno dela, como a falta de recurso, o tempo mais excessivo em casa, uma vez ocioso, não poder dar um passeio, isso vai gerar desgaste, não tem como. Por mais que o casal se ama, gera desgaste, e tudo se soma. Então, o que a gente pede? Minimiza o estresse. A gente foi discutir para uma coisa pequena demais, não é o momento para isso. Segura um pouco a onda, procura ter um pouco mais de limite, espera passar esse tempo mais difícil. Não estou falando para você fugir dos problemas, nem fugir das conversas difíceis, mas minimiza, porque todos estão estressados, todos estão tensos. Como eu falei aqui, atenção para um monte de motivos no meio dessa pandemia, inclusive para a instabilidade política do país, que gera instabilidade para todo mundo. Preocupação com empregabilidade, com a questão financeira, tudo isso pesa. Então, busquem em Deus sabedoria para encontrar equilíbrio, para não discutirem por coisas pequenas, né? Deus abençoe todos vocês, que Deus possamos buscar em Deus sabedoria para lidar com os nossos casamentos, para que possamos ser luz no meio das trevas. Eu oro e creio em nome de Jesus. Amém? Vamos orar antes de passar para o Romã, tá bom, Romã? Depois a gente passa para o Romã. Dá as mãos aí para a gente orar. Dá a mão a vocês, não vai evitar dar a mão de todo mundo junto, mas em casa deem as mãos, né? Cada casal em casa. Pai, eu quero orar antes de voltar à liderança, essa palavra, e orar por todos os casais que estão assistindo essa live. Como Patrícia falou, é bem provável que alguns casais ontem não tenham tido um dia tão romântico. Houve desgaste, houve equívocos, houve erros. Teve casal que tentou fazer o certo e deu errado. Teve casal que nem tentou. Também há casais acumulando mágoas e ressentimentos há muitos anos da vida e que, nesse momento da pandemia, esses problemas se maximizaram, se avolumaram, ganharam força, e a impressão que dá é que estão diante de uma situação que é irreversível. Mas eu peço ao Espírito Santo de Deus que entre nos corações e mentes de cada um de nós, de cada casal que está ouvindo, assistindo essa live, e que o Espírito Santo traga um espírito de harmonia no casal, Deus, entre pais e filhos, entre irmãos, que não haja espaço para agressividade, nem para omissão, nem para passividade, mas que haja um espaço e um tempo de assertividade nos casais. O Pai, traga equilíbrio emocional. Sabemos que é muito difícil lidar com conflitos, mas Tua palavra diz, e repetimos sempre aqui o que diz Tiago, que quem não tem sabedoria a Deus, é só pedir a Deus que Ele nos dá em abundância e não lança em rosto. Ó Pai, que nós possamos aprender ao Senhor o espírito da sabedoria,
que tenhamos sabedoria para termos conversas difíceis e tornemos facilmente, que temos facilidade de ter conversas difíceis, Pai, para que os casais possam crescer. Nós queremos abençoar cada família nessa hora e profetizar que Satanás não destruirá as famílias. Não haverá divórcios, não haverá contendas, nem haverá adultério. Os casais terão sabedoria para enfrentar esse tempo difícil com maturidade. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Roman Tchezé? O Mauro, não sei, quem pega no final aqui. Roman? Boa noite, pessoal. A gente está encerrando aqui a nossa live da Rede de Casais e Jovens Casados. A gente gostaria de agradecer a você que nos assistiu da sua casa aí pelo Insta ou pelo YouTube. A gente quer agradecer aos pastores que se dispuseram a estar aqui, pastor Cifarne, pastora Patrícia, pastor Hudson, pastora Carol, muito obrigado. Agradecer a toda a equipe que está aqui até agora, né, que se envolveu com isso desde cedo, e que a gente possa levar esse ensinamento, né? Hoje seria o dia do nosso jantar, dos namorados. A gente não teve o jantar, né, como o Mauro falou, mas a gente está saindo aqui muito bem alimentado, muito bem nutrido, que seja uma palavra de crescimento para o seu casamento, para a sua relação, para o seu namoro, o seu noivado, que você possa colocar isso em prática. Coloque isso em prática. Depois, se for o caso, reveja, absorva bem e coloque em prática tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu aqui. Nós agradecemos e desejamos um sábado abençoado, um restante de noite de sábado abençoado, um final de semana abençoado. Tá? Obrigado a todos. Tá, galera? Valeu. Boa noite.